Olá pessoal, hoje eu vou falar de um tema que aqui no canal eu falei muito pouco, sobre como adquirir periquitos. Tem criador que tem dificuldade em saber como que eu vou comprar os meus primeiros periquitos, como que eu vou buscar isso, fica perdido. Então, o primeiro tópico que eu relacionei aqui, para tentar ajudar o criador iniciante, é visitar, conhecer os criadores e, se for possível, visite algum criador que cria há mais tempo, para você visualizar gaiolas, ninhos, comedouros, bebedouros, alimentação, como que são as voadeiras, como que você vai poder adaptar aquele tipo de criatório, daquele criador que cria muitos anos, no seu espaço, porque cada criador tem um espaço. Às vezes um criador é mais limitado do que outro, e aí ele vai poder se ajeitar ali e, conversando com um criador mais experiente, ele vai ser orientado para não cometer alguns erros. Então, visite. O maior número de criador que você tiver possibilidade de visitar, faça isso. Devido às grandes distâncias que o Brasil tem, às vezes é difícil o criador se locomover. Então, com o uso da mídia social, tem muito criador que compra à distância. Não tem problema nenhum. Mas aí o criador precisa pegar referência sobre aquele criador. Há vários criadores no Brasil que enviam periquitos. Então, o criador que está começando deve procurar referências sobre aquele criador que ele está interessado em adquirir periquito. E não pegue referência apenas de uma, duas pessoas, não. Pegue mais, porque às vezes você conversa com um criador e aquele criador tem uma rixa com outro. Ele às vezes não vai falar bem daquele criador e está falando à toa. Entendeu? Então existe isso. Tem criador que não vai com a cara do outro criador de graça. Nenhum fez nada um com o outro, nunca fez. E um criador não gosta do outro. Isso existe. Existe não só na criação dos periquitos, como na vida, no cotidiano de cada um. No trabalho, seja onde você estiver. Tem gente que não dá certo com o outro e ninguém nunca fez nada um para o outro. Então pegue mais opiniões. Não fique só no que um criador falou. Esse é o primeiro ponto. A partir do momento que você decide, você gosta, você se identifica com aquele criador, o que você deve fazer? Entre em contato, conversa, vê se o feeling bate, se dá certo. Deu certo, gostou? Vou adquirir as aves. Aí começa outra etapa. Na minha opinião, isso é a opinião do Luiz Américo, criador, eu crio há muitos anos, eu comecei em 1984, tem história minha no meu canal, inclusive está passando aqui atrás um vídeo, basta acessar lá a parte da história que tem lá mostrando tudo. Eu comecei em 1984 e eu não tive ninguém para me ajudar, só que eu tinha sempre a sorte, e acho que Deus me iluminava, eu sempre, na grande maioria das vezes, eu comecei com filhote. O criador iniciante, ele é ansioso. Todos, assim, se tiver 10 criadores, acho que 9 criadores e meio é ansioso para começar a criar. Se eu chego e falo, compre baby. Ah, mas o baby vai demorar demais a entrar na fase reprodutiva, eu quero reproduzir, aí começam os problemas. Porque a pessoa que está começando, ela já quer ver filhote, ela quer ver o plantel girar, e aí que começam os problemas. Você tem que começar a nadar no raso, aprender a nadar, para depois você ir para o fundo. O criador já não sabe nadar, ele quer pular lá no fundo e já disputar uma Olimpíada. Não funciona assim. A chance de erro é gritante. Por que eu falo para comprar filhote? O filhote, ele sai de um criatório e vai para o outro, ele vai ter um tempo até chegar na fase adulta para se adaptar ao novo ambiente, ao novo barulho. Às vezes ele sai de um criatório que tem 300 periquitos. Como o cara está montando um plantel, ele vai ter o quê? 15, 20 periquitos. É outro tipo de som, bem menos barulho, bem menos churreios, que é o barulho que eles produzem. Então, o filhote ele vai se acostumar à nova alimentação, a um novo tipo de ambiente.
Às vezes no criatório que ele está não tem cachorro, não tem barulho de outros tipos de animais. No novo criatório já tem outras aves, já tem criança, já tem cachorro. Isso, ele precisa de um tempo para se adaptar. Então, como ele é jovem, ele vai ficar numa voadeira junto com outros periquitos jovens, ele vai se acostumando e quando ele atingir a idade reprodutiva, aí ele vai procriar. Mas a grande maioria dos criadores, pela ansiedade de querer procriar, já procura filhote, mas já quer filhote acima de 6, 7 meses, porque já está entrando numa fase reprodutiva para procriar. Ótimo, correto, não está nada errado. Se conseguir comprar assim, melhor ainda, porque você já vai ver um periquito formado. Quando você compra baby, não tem como saber se aquele periquito vai ficar muito bom ou não. Pode ficar bom e pode não ficar bom, né? O baby é uma incógnita. Às vezes você olha um periquito baby, você pode falar assim, nossa, esse periquito vai ficar um show quando adulto. E quando fica adulto, às vezes não fica tão bom assim. Mas a grande maioria dos periquitos babies, quando já se mostram desde baby, com morfologia, com características bem apresentáveis, ele vai ficar um adulto bem bonito. Alguns casos mais raros aí que um periquito que se mostra muito bonito não fica. Mas se puder comprar ave de 6, 7 meses, é o ideal. Mas tem muito criador que não vende ainda nessa idade, outros já consegue ceder a ave assim. E são as primeiras a saírem, né? E tem criador que vende aves até com mais idade. Tem algum problema comprar ave com mais idade? Não, não tem. Só que a chance deste periquito, às vezes, parar de procriar no seu criatório, ela existe. Não vou falar que é grande, não, porque eu já cedi ave com 1 ano de idade, 1 ano e meio de idade, que chegou em outro criatório e criou normal, não estranhou nem nada. E o contrário já aconteceu. Já teve criador dentro do meu criatório, ele escolheu o casal que ele queria, estava em gaiola de reprodução e ia ser a última vez que eu ia utilizar o casal, porque estava com filhote e eu já tinha tirado vários filhotes dele. Só que eu não estava gostando dos filhotes e não estava gostando do casal. E o criador apaixonou no casal e nos filhotes. Eu vendi os filhotes, vendi o casal, o cara levou, só não levou a gaiola, levou tudo. Lá na casa do criador, nunca criou. E aqui em casa, ele já tinha visto esse casal criando. Depois, na segunda vez que ele viu criando, ele falou que quando eu fosse disponibilizar, era para falar para ele. Eu falei, então pode levar agora. Um filhote. Chegou na casa dele, nunca criou. Aonde eu compro semente, o criador cria calopsita. Ele estava com um casal, ele tem vários casais de calopsita. O casal não botava. Não botava. Chegou um rapaz e falou, olha, eu estou querendo comprar, olha, eu tenho, só que a fêmea não cria. Falou para ele. Ele falou, não, eu quero é só para enfeitar, eu quero colocar lá do lado da churrasqueira, só. Falou, vou te vender aqui o casal de calopsita. Fez um preço bem pequeno, só para enfeite. O cara levou, colocou numa voadeira lá e colocou um ninho. Falou, não, esse casal não choca. Passa meses, chega lá, ó, já nasceu 3 filhotes e tá com ovos. E aí? Lá num criatório não criava, no outro começou a criar. Então, tem muito criador que compra e às vezes fica frustrado que os periquitos não estão procriando. Se a ave não tiver problema, existem vários outros fatores que podem impedir um periquito de procriar. Local, às vezes está criando um corredor com muito barulho, o periquito está numa varanda vendo outras aves voando, ele costuma não procriar. Entendeu? E o contrário também existe, às vezes um local muito abafado, muito fechado, então o criador tem que começar a observar quando tiver algum problema, o que pode ser ambiente, local, barulho, se a ave está estressada, o que pode estar acontecendo para poder girar e começar a reproduzir. Quando o criador compra periquito e a ave não reproduz, ele desanima muito rápido. Todo criador que compra ave, ele quer ver filhote, por mais que seja fraco. Ele quer ver filhote. Então, quando não vê filhote, aí tudo começa a desandar. Outro ponto. Todo criador, quando vai comprar periquito, ele sempre... Vou falar sempre aqui, eu vou usar essa... A gente nunca deve dizer sempre e nem nunca, né?
mas eu vou falar sempre aqui, vou me arriscar a falar sempre, ou quase sempre. Compra descarte. Ah, mas aí é ave que não presta. Não, não é ave que não presta não. Existe uma diferença muito grande, que eu denomino assim, entre duas terminologias: descarte e refúgio. Descarte é aquilo que o criador não vai usar, são aves boas, filhotes bons, ou até adultos bons, que ele descarta para outro criador. O que é um descarte? Imagine um jogo de baralho. Você tem cartas na sua mão, jogando cacheta, jogando buraco, não interessa. Você tem cartas. Tem uma carta na sua mão que não serve para você. Você tira essa carta do seu jogo e joga ela na mesa. Você descarta essa carta. O cara do lado pega aquela carta do monte, faz um jogo, bate e ganha a mesa. Aquela carta não serve para você, é um descarte. Mas serve para o outro, que ele faz um jogo, bate e ganha a mesa. Pode fazer até um best in show lá na casa dele. Isso é descarte. Tem gente que usa essa terminologia de descarte como ave que não presta. Não. Todo criador, quando for te vender uma ave, está descartando aquela ave do plantel. Isso é descarte. Refúgio é bicho com problema. Refúgio tem problema. É ave que não cria, ave que tem algum outro defeito. Isso é refúgio. Refúgio não se vende. Refúgio, você fala do problema e doa. Dá para a pessoa falar, ó, essa ave aqui tem esse problema. Você quer? Aí a pessoa pega e fala, quero. Você pega e doa. Não tem problema nenhum nisso. Então, sempre quando for comprar, você vai, na grande maioria das vezes, você vai comprar descarte. Aquilo que o outro criador está dispondo, tá? Isso é descarte. Outro detalhe. Hoje, todo criador, ele quer comprar... quando eu converso, eles querem comprar os melhores periquitos, né? Então ele chega e fala, ó, eu quero um periquito. Aí ele assiste vídeo, ele procura, ele vai na casa de outro criador, aí ele já quer um bicho pronto. Ele quer ir num criador e quer comprar um bicho já com tamanho, coroa, back school, largura de face, um bicho pronto para torneio. Quer comprar macho, fêmea, quer 5 casais, quer 10 periquitos daquele jeito, e grande, enorme, com coroa larga, pena longa, tudo. E quando você conversa, por exemplo, os melhores periquitos, isso é o meu caso, outros criadores agem de outra forma. Aqui o canal é do criador Ulasa, então eu dou a minha opinião, a opinião aqui é pessoal. Os melhores periquitos que nascem no meu criatório ficam no meu plantel. Os melhores permanecem aqui, só que eu não tenho condição de ficar com todos. Para nascer ave, periquito extra, fora de série, você tem que tirar 100 periquitos para nascer uns 4. Que você olha para eles e fala, nossa, esses aqui são bons. Tira 100 periquitos, é 4 que você tira para falar que é fora de série. Aí então você tem que tirar 300 periquitos para ter 10, 12 periquitos fora de série, com 300. Já periquitos bons, dos 300, nascem uns 80. 220, eu vou ter que ceder. E aí você acaba cedendo um periquito para vários criadores. Um criador compra 10, o outro compra 4, o outro compra 6 e vai fazendo isso. Doa também, você doa vários periquitos. E aí às vezes você fez doação ou você cedeu num valor assim bem baixinho só para comprar uma semente, custear o plantel, alguma coisa assim. E o criador às vezes recebe visita, outra pessoa chega, olha e fala, nossa... Mas eu vejo no canal, os periquitos é muito melhor. É lógico. O melhor fica na casa do criador. Eu fui lá no sul do país, eu vi um criador lá, não vou citar nomes aqui. Os bichos dele que ele publica é X, mas os que ele vende é Y. É lógico. Os melhores periquitos vão ficar na casa dele, porque a paixão do criador é criar. A paixão do hobbyista, do criador, é entrar no criatório e ver o trabalho que ele fez durante vários e vários anos. Toda criação vai nascer uma hora ou outra, por mais que você afunile, por mais que você tente colocar a criação homogênea, com todos os periquitos bons, com a mesma cara,
Uma hora ou outra vai nascer uma ave menor, vai nascer uma ave com a coroa menor, vai nascer uma ave com algum tipo de defeito morfológico. E os criadores têm que ir selecionando, e os melhores vão ficando e vai passando isso para frente. É assim que funciona. Todo criador que for começar, ele vai começar com isso. Se o criador for do outro lado do Atlântico comprar uma ave, importar um periquito, ele vai comprar descarte dos criadores de lá. Aquilo que eles podem dispor. É assim que funciona. E não tente montar um plantel. Tem muito criador que conversa comigo e fala assim: eu só gosto de coisa boa. Todo mundo gosta de coisa boa. Todo mundo. Mas não vá com muita sede ao pote. Não faça isso, porque você pode frustrar. Você vai gastar às vezes um valor muito alto querendo ter só periquito extra, e às vezes esses periquitos podem não procriar. Tem fêmea com uma morfologia muito avantajada, que às vezes a gente fala que ela tem cara de macho, elas não criam bem. E quando cria uma vez, às vezes nem nasce e depois nem bota mais. Você fica frustrado, às vezes você paga fortuna e não tem retorno. E às vezes naquela gaiola, uma fêmea pequenininha, simplesinha, cria só filhotes bons, porque existe a carga genética. Existe isso. Não vá achando que se você tem uma ave top e acasalar com uma top, vai nascer top. Não. Tudo depende da carga genética que essas duas aves carregam. Não funciona assim. E por mais que o criador gaste um valor alto em alguns casais, em determinado plantel, para montar um plantel, se esses casais tops que ele comprou e gastou um valor considerável não reproduzir da forma que ele deseja, ele vai desanimar. Então, comece devagar, aprenda a enxergar o que é um bom periquito. Mas eu gosto de bicho grande. Gente, tamanho é a coisa mais fácil que tem de colocar num periquito. Eu adoro periquito grande, tenho aves grandes aqui. Mas nasce ave pequena. Às vezes você põe 2 bichos grandes, nasce 5 filhotes. 2 grandes que nem o pai e a mãe, 2 médios e 1 petitinho. E é irmão dos grandão. Esse petitinho eu vou vender ele. E os médios às vezes eu vou vender também, vou ficar com os 2 maiores. Aí esse pequeno chega na casa de alguém, alguém fala assim: mas essa ave é muito pequena, eu não comprava uma ave assim. Tudo bem, é a opinião dele. Eu quero só ave grande. Quem diz que tamanho é documento? Não adianta nada você comprar um periquito que tem 30 centímetros e não tiver as outras qualidades. Coroa, back school, largura de face, marcação, tipo de pena, textura de pena, postura, formato trapézio. E aí, aonde fica isso? Não, eu gosto de bicho grande. Pega um periquito, às vezes um mestiço, um 3/4, tem 3/4, ele tem 28 centímetros, enorme. Mas não tem coroa, não tem máscara, não tem nada. E aí? É um mestiço. E é enorme. Tamanho é a coisa mais fácil que tem de ser introduzir no seu plantel. Na primeira geração já nasce bicho grande. Agora, morfologia, textura de pena, tipo de pena, comprimento de pena na coroa, formato, colocar o plantel homogêneo, isso leva-se anos. Isso não é do dia para a noite. E todo criador vai ceder aquilo que ele pode disponibilizar. Os melhores, isso eu estou falando por mim, e eu acredito que a grande maioria dos criadores são assim. E nesse canal aqui eu tento ser o mais honesto possível. Todo criador que luta, consegue as primeiras aves e depois ele consegue montar um plantel, quando ele vai disponibilizar alguma coisa, que ele precisa disponibilizar, porque não tem condição de ficar com todos, nem que seja para uma loja, ou ele vai doar, não interessa, ele vai disponibilizar as aves mais simples, para ele ficar com os melhores e continuar o trabalho dele. Eu garanto, o cara que falar que vende as melhores aves, eu duvido um pouco. Eu duvido um pouco de um criador que vende as melhores aves e ficam com as piores. Mesmo cobrando um valor alto, eu duvido. Tá? Eu vejo que os criadores sempre disponibilizam aquilo que ele pode descartar. Então, procura conhecer e procura sempre adquirir aves jovens, porque aves com mais de 1 ano, 1 ano e meio, pode dar problema.
Não é que vai dar, não, pode dar. Quando muda de local, elas podem estranhar. E às vezes, quando a ave estranha e não cria, aí o criador tem que começar a utilizar outros mecanismos. Às vezes mudar o casal, mudar um ninho, mudar a gaiola de lugar, mudar o ambiente, mudar a alimentação, ver o que pode estar acontecendo. Porque geralmente a ave que tem uma idade mais avançada e muda de local, ela pode não procriar, não que vá. Já aconteceu de eu ceder aves até com 2 anos de idade, chegar na casa do criador e procriar, e a vida que segue. Bom, outro tópico aqui. Nunca procure começar o seu plantel, para quem é iniciante, com bicho extra, fora de série. Ah não, eu quero começar lá em cima. Gente, ninguém começa em cima. Por exemplo, eu joguei basquete 25 anos. Quando você não sabe jogar basquete, você entra numa escolinha, você vai aprender a bater a bola, você vai aprender a driblar, fazer bandeja, arremessar, depois você vai tomando mais distância até arremessar de 3 pontos. Tem criador aí que ele não sabe nem quicar a bola e ele quer jogar na NBA. Não é assim. Gente, aprenda a nadar no raso, depois vai pro fundo. Nunca comece com a ave extra. Você vai gastar fortuna, porque o criador, para tirar o extra de dentro do plantel dele, ele vai te cobrar um valor alto. Eu não faço isso. Nasceu periquito extra no meu plantel, ele fica aqui. Porque é a minha paixão. Eu adoro olhar numa gaiola e ver um bicho extra que eu consegui juntar determinadas famílias e durante os anos fazer aquilo. Para que eu vou ceder? Já tive ofertas altíssimas em periquito. Eu não vendo. Porque o meu prazer é criar. O meu prazer é criar. Eu prefiro doar 3, 4 periquitos que eu não vou utilizar do que ceder num alto valor que depois eu vou precisar dele para continuar meu trabalho aqui e eu não tenho. Então isso eu não faço. E eu estou aqui tentando passar uma orientação. Visite, pegue recomendações, adquira seus primeiros periquitos, mas não precisa gastar fortuna. Não faça isso. Pague valores mais baixos, mais simples. Começa a nadar no raso. Depois, mais para frente, quando você já entender como que funciona, como que é a característica do periquito, o que você precisa de ter, aí você vai adquirindo periquitos específicos para entrar dentro daquele quebra-cabeça que você está montando. Aí você já pode gastar um valor maior. Eu nunca fiz isso. Periquito você tem que montar ele e você monta, só que leva tempo. Criador quer colocar o casal na gaiola e quer que na F1 já nasça um best in show. Isso não existe. Isso leva tempo. Leva às vezes 5, 6, 7 anos. E tem criador que eu conheço que tem já mais de 5, 8 anos, aí 10 anos criando e está reformulando o plantel até hoje, porque o plantel deu problema e o cara está comprando periquito e está inserindo periquito e mostrando que está comprando e está indo. Já não era para estar comprando mais. Eu tenho já um tempo que eu não adquiro periquitos. Eu adquiri os arlequim recessivos, que eu não tinha. Eu perdi minha criação em 2012, por aí, meus ARs. Os únicos ARs que eu tinha deram problema e parou de criar, então eu tive que comprar. Então os arlequim recessivos, inclusive eu fiz um quarto separado só para colocar eles lá. Eu comprei os arlequim recessivos em 2018 e até hoje eu não adquiri mais. Então você vê. Já vai para 4 anos que eu não mexo com arlequim recessivo. Agora, o meu outro plantel tem muito mais tempo. Já vai para, acho que 8 anos que eu não compro periquito. E tem que ser assim. E quando eu falo comprar, não é muito não. É 2, 3 só. Porque eu já venho com plantel há um tempo. Mas já adquiri vários periquitos em anos passados para montar... o plantel, todo criador faz isso, mas criador que cria muito tempo não tem necessidade de ficar adquirindo ave, porque toda vez que você adquire periquito, está arriscado você levar patógenos de outro plantel para dentro do seu criatório, porque todo criatório tem patógenos que as aves convivem com aquilo, por isso tem que fazer as quarentenas. E tem criador que não faz, pega aquele periquito e enfia dentro do criador. E aí começa um problema aqui, outro ali, outro aqui, outro ali, e não sabe o que é. É ficar adquirindo ave demais. Então procure evitar isso, tá? Compre, vê o criador, vê se
é um bom criador, se trata bem das aves, se o criatório é limpo, como que é, se você se sente bem ali, e adquira. Começa a nadar no raso, comece com aves boas, mas não precisa ser extra, pode ser primo do extra. Compre sim o primo, o parente próximo ali. Você vai pagar um valor mais em conta e está arriscado a tirar um periquito melhor que aquele extra lá. Porque a genética falha, ele carrega aquilo com ele. Então, essa é uma dica que eu dou aqui. Começa a nadar no raso, depois vai para o fundo. Não queira o extra de primeira. Todo mundo quer extra. E o extra vai nascer. Se você fizer o trabalho correto, começar a entender como funciona, vai chegar lá. Eu tenho um vídeo no meu canal que eu mostro as características ideais que uma ave deve ter, coroa, backskull, largura de face e tal. Se eu não estiver enganado, está na playlist, é o segundo vídeo lá, que é o padrão do periquito. O criador assiste aquilo ali, às vezes ele já quer comprar um periquito com todas aquelas características. Gente, não funciona assim. Bom, continuando, a mensagem que eu quero passar para o criador é: não tente adquirir periquito extra. Não faça isso. Comece a nadar no raso e depois vá para o fundo. Devagar tudo vai acontecer dentro do criatório. Tenha paciência. Para finalizar esse vídeo, a mensagem que eu quero passar para o criador iniciante é: seja paciente. Exercite a paciência. Trabalhe a paciência. Tem criador que a fêmea bota, ele quase choca junto com ela, querendo ver o filhote nascer. E aí não nasce. Gente, solta. Deixa as coisas fluir. Deixa as coisas fluir. Faça da sua parte. Estude. Visite. Veja os melhores casais para você emparelhar, para nascer filhotes com aquela característica que você busca. Deixa rodar. Não tente acelerar o passo. A natureza não funciona assim. Na natureza, tudo tem o seu tempo. Não cai uma folha da árvore sem ser hora. Tem um momento dela cair. Às vezes você olha para a folha lá, tá lá pendurada, sequinho. Você fala: gente, se soprar ela cai. Aí você vai lá, sopra, tá até paulada na folha, ela não cai. Aí no outro dia, na hora que você olha, cadê a folha? Caiu. Não cai uma folha da árvore sem ser hora. Tenha conhecimento. Conhecimento é poder. Adquire conhecimento. Tenta ver, estudar, saber como que tudo funciona. Conheça os criatórios, conheça os criadores. Começa a nadar no raso, depois vai para o fundo. Adquire aves jovens de qualidade. Não pegue o extra, que a resposta vem. E outra, ave que não tem muita qualidade, para quem está começando e procria, o cara começa a ter mais motivação de continuar a caminhada. Porque adquirir um periquito e ele não criar, a pessoa desanima. Imagina ficar tratando de um periquito um ano e meio, e ele não consegue ver ovos, filhotes. A pessoa desanima. Por isso é que eu falo: trabalhe a paciência, compre filhotes para eles acostumarem no seu criatório. Baby, ele vai ficar ali pelo menos 6 meses, 7 meses num gaiolão junto com outros. Depois você vai, quando ele atingir uma maturidade, você vai se separar dentro das gaiolas de procriação, e aí eles vão criar e vão te dar frutos. Mas tem que ter paciência. O criador não tem paciência. Ele já quer comprar a fêmea, o macho, já quer que ela chegue botando. Aí põe o carro na frente dos boi e nada funciona. Ok? Então, estude, aprofunde, não vá rotulando, não escute o que o outro criador está falando. Tem muito criador que fala de outro criador. Faz isso não. Não fala de ninguém não. Quanto mais Pedro fala de Paulo, mais eu conheço Pedro. Então, tem muito criador aí que às vezes tenta colocar o outro para baixo. Não faça isso. Tá? Converse com um, conversa com o outro, sonda aqui, sonda ali, veja, ouça, tenta ver qual que é a melhor forma para fazer tudo, para adquirir suas principais aves, e faça dentro daquilo que o seu coração mandar. Não gostou, não deu certo, passa para outro, adquira de outro e vá montando o quebra-cabeça, sempre estudando, sempre focando, tendo paciência.
que tudo vem na hora certa, tá? Toda pessoa que dedica, toda pessoa que trabalha, que luta e busca conseguir, consegue. Só que não vá direto no extra, não vá com muita sede ao pote, sem preparo, que a chance de dar errado é muito grande, tá? E financeiramente também, ok? Então fiquem com Deus, essa é a mensagem que eu estou passando aqui, essa é a minha opinião pessoal. Às vezes algum criador pode pensar de forma diferente, e é isso que faz o hobby crescer. Posicionamentos divergentes, mas sempre dentro do respeito, ok? Fiquem com Deus, desejo sucesso a todos. Até mais.